Boa noite, boa noite. Essa semana, na segunda-feira, eu fiz uma enquete para saber um pouquinho mais do conteúdo de hoje, para saber a demanda de vocês sobre o conteúdo de hoje. E aí, de acordo com a enquete de vocês, eu vou trazer algumas informações para que vocês tenham autonomia de escolher os seus próprios produtos de mercado, de supermercado, de produtos industrializados, né? Então, aí surgiram várias dúvidas na enquete. Então, por onde eu começo a ter autonomia? É primeiro sabendo por onde olhar. Será que eu tenho que olhar para o rótulo? Será que eu tenho que olhar para a quantidade de sódio? Será que eu tenho que olhar para os ingredientes? Será que eu tenho que ler se está escrito sem glúten, se tem que estar sem zero gordura trans? Então, aí surgiram várias dúvidas. E para que vocês não fiquem independentes de uma marca, né? Porque às vezes os nutricionistas sugerem, essa marca eu sei que é gostosa, é legal, ou essa aqui também é legal. Mas às vezes quando você vai comprar, talvez você não encontre essa marca. Então, é legal você ter essa autonomia, até para você escolher seu próprio whey protein, a sua própria barrinha de proteína, seja lá qual for o produto que você vai escolher. É muito interessante, é muito importante você, consumidor, entender um pouquinho disso que eu vou explicar aqui hoje, tá? Então, sejam muito bem-vindos aí para quem tá entrando. A primeira dúvida que surge na hora de escolher um produto é por onde eu começo a olhar. E a minha sugestão é sempre você olhar primeiro para os ingredientes. Primeira coisa, ingredientes. Depois que passarem num conceito saúde dos ingredientes, aí sim você vai para o rótulo, aí sim você vai para a tabelinha nutricional, tá? Seja whey, seja um iogurte, seja um pão, tá? E eu vou exemplificar algumas coisinhas aqui para vocês. Então, olhando ingredientes, qual que é a primeira regra? A ordem dos ingredientes é do que tem mais para o que tem menos. Então, por ali, já quando você vai, por exemplo, comprar um suplemento proteico com whey protein, a primeira coisa que tem ali, que tem que ter de ingredientes, é a proteína, não outra coisa, tá? A mesma coisa para um iogurte, a primeira coisa que você vai ter que ter escrito ali nos ingredientes é o soro do leite, né? Então, esse é o primeiro dado, olhar ingredientes. Depois que ele passar pelo critério, e eu vou ensinar vocês aqui a ver vários critérios desses ingredientes, como ver se tem açúcar, com nomes às vezes diferentes, vou até compartilhar uma tela com vocês. Depois que passar pelo critério de ingredientes, aí sim você olha para o rótulo. Então, deixa eu compartilhar já com vocês uma imagem. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Por que eu quis compartilhar essa imagem? Porque quando vocês se depararem lá com olhar os ingredientes do produto, vocês vão ver muitas vezes vários nomes ali e que às vezes vocês não sabem exatamente o que são esses nomes. Então aqui eu quis compartilhar vários nomes para o açúcar. Então tudo isso que você está vendo aqui na tela de imagem é açúcar em diferentes formas de descrição. E também em alguns pequenos formatos diferentes. Então, por exemplo, tem o açúcar refinado, pode ser que você esteja escrito açúcar demerara, mas no final das contas, isso é tudo açúcar, tá? Pode ser que esteja escrito açúcar invertido, que é apenas um formato xarope desse açúcar. Então, todos esses itens aqui são açúcar. Então, se você busca sempre nos ingredientes ali, tentar ter menos açúcar para te ajudar a limpar esse paladar e ter menos desejo por doce, ter essa informação faz diferença. Por exemplo, quando você escolhe comer um chocolate meio amargo e você é aquela formiguinha do doce, come um dia, quer comer todo dia, talvez seja mais interessante para você não ter açúcar, porque o açúcar ele tem um estímulo ali de querer fazer você pedir novamente, que para a indústria isso é ótimo, né? Porque assim você vira um ótimo consumidor da marca, do produto, tá? Então, olhando os ingredientes, você vai ver assim, nossa, já vi que tem ali sacarose, açúcar. Eu vi que tá escrito frutose. Não é uma frutose natural, é uma frutose artificial. Não é legal, é diferente de ter o açúcar da fruta. Então, se tiver a fruta, é para estar escrito a fruta. Então, vamos supor que você está comprando iogurte e tem morango, tem maçã, vai estar lá maçã, suco de maçã, ou morango liofilizado, que é um morango que Acho que voltou. Então, eu recebi uma mensagem aqui de vídeo pausado, mas voltou. Dando sequência, tá? Não vai dar tempo hoje, nessa live, de eu falar sobre todos os nomes, nomenclaturas que vocês vão encontrar nos produtos. Mas eu vou pegar alguns dados que eu trouxe da enquete para que vocês possam estar mais a par desses itens. Então, primeira coisa, ler os ingredientes, ver se ali já tem algum descritivo de, por exemplo,
algum tipo de adoçante que é muito artificial, que não é legal para você ter um consumo diário, ou algum tipo de realçador de sabor. Então, o que não é legal ter nesse produto? Quais são as palavrinhas que vocês devem fugir de comprar? Primeira delas eu destacaria que é o glutamato monossódico. Então, se você for comprar um molho de tomate, tá? Pronto. Se você for comprar um iogurte, um ketchup, um produto industrializado, no geral, esses biscoitinhos, coisinhas salgadinhas, olha lá ingredientes. Olhou, tá escrito glutamato monossódico, é um realçador de sabor extremamente forte, tá? E a literatura científica cita ele como hepatotóxico e neurotóxico. Então, é muito importante tentar fugir e ir para as opções, por exemplo, de molho de tomate que não tem esse ingrediente. Isso existe no mercado, mas eu não posso aqui ficar citando marcas nem para beneficiar alguém, nem para criticar alguém, tá bom? Eu quero dar autonomia para vocês escolherem. Outro componente que eu sugiro que vocês fujam sempre que vocês lerem nos ingredientes é gordura trans, tá? E ela pode estar escrita de diferentes maneiras, tá? Ela pode estar escrita como gordura vegetal trans, como óleo vegetal trans. Ela vai ter algum nomezinho diferente no começo, mas no final vai estar trans, tá? Então, esse também é um elemento que eu sugiro muito que vocês fujam, e vão ter outras marcas com o mesmo produto, provavelmente, que não contém esse ingrediente, tá? Sugiro que vocês fujam de adoçantes muito sintéticos, como aspartame, para quem tem hipertensão, ciclamato monossódico também. Então, fugir um pouquinho desse. E, de preferência, não conter açúcar, de preferência, principalmente se você é a formiguinha, tá? Isso não é interessante ficar estimulando ali todo dia esse paladar, esse vínculo com o doce, tá? Feito isso, aí o que você vai começar também a olhar, e que eu lancei na enquete para vocês e gerou muita polêmica. Eu perguntei na enquete se tivesse um produto nos ingredientes descrito lá, ácido ascórbico, vocês achariam bom ou ruim? E 90%, tá? Falou que seria algo ruim. E aí que é importante frisar isso de informação aqui. O ácido ascórbico é vitamina C, gente. É um excelente conservante, não vai ter problema nenhum ter a presença desse ingrediente lá dentro, tá? Então, acho legal que vocês olhem nomes que vocês não reconhecem e coloquem uma bandeira de suspeito, uma bandeirinha amarela ali de atenção. Acho importante, tá? Mas é bom ficar tranquilo também que nem tudo é ruim. Hoje, muitos produtos já usam a vitamina C como conservante, assim como já usam o açafrão, a cúrcuma como muitas vezes um corante. Usam muitas vezes a canela também como conservante, não muitas vezes, mas usam a canela também como conservante. Usam a beterraba como corante também, tá? Então, não é só coisas ruins que tem no mercado, tem muitas coisas legais e uma tendência enorme de os alimentos serem com menos sódio também, serem sem gordura trans, de serem com pouco açúcar, tá? Para quem tá entrando, esses nomes aqui que eu estou compartilhando são nomes diferentes do açúcar no rótulo lá nos ingredientes dos produtos, tá? Então, para você que quer evitar o açúcar, fique atento a todas essas variações de nomes aí que não são interessantes. Dani, quando for chegar em adoçante, lá no finalzinho dos produtos vai ter o tipo de adoçante. Mundo ideal, não ter adoçante. Depois disso, qual que é o próximo adoçante que seria menos pior? Estévia, dalmatina, seriam os que eu mais gosto. Depois, a linha do eritritol, maltitol, tá? Então, esses adoçantes são menos agressivos e muitas vezes muitas vezes não, mas alguns deles acabam não só sendo nocivos para o paladar, perda de paladar, mas também para a nossa microbiota intestinal. Então, um dos prejuízos dos adoçantes é sobre o nosso equilíbrio de bactérias intestinais, tá bom? Então, quando for escolher adoçante, dá preferência para os produtos, por exemplo, um whey protein que é adoçado com estévia, ou que tem a dalmatina, tá? Isso é muito melhor, principalmente de um whey, que é um produto que vocês vão fazer um consumo regular. Evita os que são ciclamato, evita os que são aspartame. Existe uma tendência muito forte no mercado de já ter essa substituição. E aí vocês vão ver que muitas vezes o produto whey que vocês têm como nome popular, eles têm muito
a marca, eles têm muito marketing. Mas na hora que você for olhar ingredientes ali, muitas vezes ele tem esse adoçante ruim que eu comentei. Muitas vezes você vai ver que o primeiro ingrediente às vezes não é a proteína, tá? E que às vezes tem adição de um açúcar junto e você gostaria de uma opção sem açúcar. Então pode ser que venha lá maltodestrina ou destrose. Depois de olhar ingredientes, você olha o rótulo, aí sim você checa. Peraí, tem maltodestrina, mas será que a quantidade é significativa? Aí você vai bater o olho lá na tabelinha nutricional. E lá na tabela vai estar assim, carboidratos e a gramagem na frente que tem de carboidrato naquele produto. E aí sim, se for uma quantidade maior que 5, já posso considerar mais significativo, que já é mais do que uma colherzinha de chá. Se for uma quantidade assim próxima de 5, é uma quantidade muito pequena. E às vezes o carboidrato que tá ali também é de fibra. Então se vocês tiverem lá no descritivo de ingredientes inulina, goma agar, que mais? Pectina, isso é fibra. Vai contar como carbo, mas o impacto desse carbo é totalmente diferente também, tá? Então, sobre esse assunto, a gente poderia fazer uma aula, mas eu quero simplificar as coisas para vocês. Eu quero que vocês olhem ingredientes, batam o olho lá, vê se você está entendendo o que tem. Quanto mais você não estiver entendendo o que tem, levanta a bandeirinha amarela. Peraí, preciso prestar atenção. Dá um Google, tá? O ácido ascórbico é vitamina C, não é um problema. Escolhe stevia, escolhe talmatina como preferência, principalmente para alimentos que você vai consumir com frequência. Olhou lá, tá escrito glutamato monossódico, procura outra marca, tenta uma... Eita, tô me ouvindo agora? Minha internet tá me sabotando aqui hoje. Eu vou trocar de tela agora aqui pra vocês, vou tirar esses nomes de açúcar, tá? Então não sei se já printaram aí. Eu vou compartilhar uma outra tela, que agora eu vou mostrar na prática pra vocês como analisar um produto, fechado? Então, quem não deu um print, corre dar um print na tela. Vou trocar de imagem, escolher outra. Na prática, deixa eu ver se você vai... Aqui, na prática, olha só o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui um exemplo de iogurte, tá? Então, como eu comentei anteriormente, a Nutri geralmente não vai te dar a marca, ela vai te dar opções. E eu quero te dar autonomia para escolher a sua marca. Então, a primeira coisa, você vai lá. Iogurte com mel com cenoura, parece lindo, né? Aí você vai olhar primeiro ingredientes. E aí, aqui tá bem pequenininho, né? Mas eu vou ler para vocês. O primeiro ingrediente é leite pasteurizado no iogurte. É o primeiro ingrediente que a gente espera. Aí depois ele tem xarope de açúcar. O que é isso? Açúcar. Depois o que ele tem? Um preparado de cenoura. A princípio parece só a cenoura, ok? Depois ele tem laranja e mel, xarope de açúcar, a água, cenoura, suco de laranja, mel, amido. Então ele tem mais açúcar de novo. Corante urucum, ok, super natural. Conservador, sorbato de potássio, não é vitamina C, mas também não é ruim. Depois ele tem goma xantana, que é para dar liga, super ok, não tem problema. E depois ele tem um fermento e proteína do leite. Então, por aqui, a gente já viu que é um iogurte que tem adição de açúcar mais de uma forma. Conclusão, quando a gente vai olhar o rótulo dele ali embaixo, aí vocês vão ver que uma unidade do iogurtezinho ali, ele tem 27 gramas de carboidrato. Dani, e agora? Isso é muito, isso é pouco? Para vocês terem uma ideia, um pãozinho filão, tá? Um pãozinho francês, né? Ele vai ter mais ou menos umas 28 gramas. Eu considero uma quantidade já mais alta de carboidrato, principalmente para quem tem um estilo de vida mais sedentário, para você que vai ficar no home office, para você que vai ficar sentada o dia inteiro, é uma quantidade significativa, tá? E aí, será que vale a pena? Será que não tem outras opções onde você consiga ter menos carboidrato aí para que você possa escolher o seu carboidrato com outros alimentos de outras maneiras e em um momento prioridade onde você vai se exercitar depois? Então, eu jogo aqui essas perguntas para um questionamento, principalmente para quem quer emagrecer, principalmente para quem tem problemas com a glicemia, para quem tem uma tendência a ganho de gordura muito abdominal. Eu ficaria aqui um pouco mais atenta a essa escolha, tá? Dani, mas vai ter o iogurte sem essa quantidade? Sim, é por isso que geralmente eu recomendo, por exemplo, um iogurte 2 ingredientes,
Ele vai ter apenas o leite e o conservante, tá? O leite e o fermento, ok? E aí, essa quantidade de carboidrato vai ser muito menor. Mas, Dani, eu não consigo tomar o iogurte sem adoçar. Aí você escolhe um adoçante stevia, você escolhe um suplemento proteico, para deixar ele proteico também, seria uma opção. Você escolhe colocar com uma fruta. Você pode até colocar o seu próprio mel, só que você pode daí colocar em quantidades menores, tá? Então, aqui eu não tô montando o seu cardápio, a sua quantidade. Eu quero que você entenda o que você tá comprando. É essa a intenção, tá bom? Ficou claro esse exemplo que eu trouxe aqui pra vocês? Me deem um ok se ficou claro. Então, esse foi o exemplo do iogurte. Eu quero compartilhar um outro exemplo também com vocês de produto. Eu vou trocar a tela agora de novo, peraí. Escolher outro. Vamos ao nosso último exemplo de hoje de imagem. Esse aqui também é bem polêmico, por isso que eu escolhi ele. É o pão sem glúten, tá? Valeu, Paty. Esse é o pão sem glúten. E por que ele é muito polêmico? Porque muitos dos pães sem glúten, eles acabam sendo meio que sem nada também, sem nutriente, entende? Quando principalmente ele tem ação de várias farinhas brancas. Então, para uma pessoa que tem a doença celíaca, ok, isso ela tá trocando um pão filão por uma versão de pão sem glúten, ok? Agora, falar que isso vai ser mais nutritivo, não, tá? Falar que esse pão vai emagrecer, não. Inclusive, olha esse pãozinho aqui, esse pãozinho, ele vai ter mais carboidrato do que o filãozinho, porque ele tem 36 gramas de carboidrato. Para quem vai ficar parada, provavelmente não é uma boa escolha. Mas então, todo pão sem glúten não é legal? Pelo contrário. E é por isso que é importante que você saiba olhar os ingredientes. E aí, quando você for olhar os ingredientes, tem que ter alimentos que vão nutrir o seu corpo. Se você não, você está enchendo esse tanque, esse corpo, com água e ele não vai funcionar bem. Você tem que nutrir ele. Então, nesse exemplo dessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, olha só os ingredientes. Farinha de arroz refinada, amidos de milho, fécula de mandioca, açúcar refinado, depois fermento, conservante e o corante que é a cúrcuma, entende? É só carboidrato refinado também. Então, Dani, o que eu tenho que tentar buscar? É por isso que quando eu recomendo para uma pessoa não celíaca, ou até mesmo celíaca, um pãozinho sem glúten, eu sugiro que ele contenha farinhas que agregam para você e farinhas que vão trazer um perfil glicêmico, uma quantidade de açúcar e de impacto de açúcar na sua corrente sanguínea muito menor do que o pão filão. A intenção é melhorar do pãozinho filão, não piorar, tá? Então, no pãozinho sem glúten, o que eu sugiro? Um pão sem glúten numa versão mais low carb. Por que numa versão mais low carb? Porque daí ele vai deixar de ter essas trocas de farinha branca por outras farinhas brancas, por ter farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, farinha de grão de bico, farinha de aveia sem glúten, que mais? Farinha de maracujá, farinha de berinjela, farinha de linhaça. Olha quanta coisa eu agreguei nesse produto. O óleo de linhaça vai trazer o ômega, entende? A farinha de maracujá vai trazer os compostos que são aromatizantes. Então vai ter muito ingrediente. Aí eu tô nutrindo, eu tô enchendo esse tanque com combustível para ele funcionar, para ele ser a sua melhor versão, para ele dar a melhor performance dele, entende? Não tô enchendo a barriga, eu não tô só matando a fome, eu estou nutrindo ele. Então é muito. Depois, nossa, Dani, olha esse pãozinho, a farinha de amêndoas e todas essas farinhas que você contou, Dani. Aí depois, nossa, que produto bacana, a composição é legal. Aí você vai olhar a tabelinha. Aí você vai ver quanto tem de carboidrato. Aí você vai dar uma checada em quanto tem de proteína, para que você possa até fazer as trocas no seu cardápio, para você possa poder ter flexibilidade e não ficar engessado só de um jeito, tá? E aí você vai entender se esse pãozinho, nossa, poxa, ele tem mais de 20 gramas de carboidrato, mais de 20 gramas é tipo um gelzinho, tá? Então ele já pode ser um pré-treino.
Ah, Dani, então quer dizer que se eu tô num lanchinho da tarde e no meu lanche da tarde não tem carbo, eu não posso colocar esse pão com 20 gramas? Daí já tá mudando um pouquinho o cardápio. Você vai ter que conversar com o seu Nutri, tá? Se essa estratégia que ele traçou pra você pode, tudo bem. Se você pode de vez em quando, como flexibilidade, ou se essa não seria a melhor estratégia pra você, tá bom? Mas pelo menos você sabe o que você tá comprando. E pelo menos você sabe quando é um produto legal, saudável, e quando é um produto que não é tão legal, tá? Tá fazendo sentido? Então, esse é o pãozinho. E essa mesma regra, gente, essa mesma regra desse pãozinho sem glúten vale para os pães integrais. Que eu vejo que vocês têm muitos tropeços ali na hora de escolher. Porque tem vários tipos de pão integral, vários. E vão ter vários que ele tem um apelo assim, 8 grãos, 12 grãos. E às vezes ele é farinha branca com um monte de açúcar e ele adicionou ali os grãos. Isso não é um pão integral, tá? Então, quando a Nutri indica um pão integral, o que a gente quer que você consuma? Uma quantidade maior de fibra para te manter saciado, tá? Ou às vezes uma fibra para impactar menos o seu estômago e você ter menos azia e refluxo. Uma quantidade maior de vitaminas do complexo B, uma quantidade maior de proteína, tá? As fibras e as gorduras que vão vir das castanhas. Então, o que você vai ter que aprender a ver? Você pode olhar no rótulo se está escrito, por exemplo, 100% integral. É uma dica. É muito melhor estar 100%, tem que estar escrito lá 100% do que estar escrito 8, 12 grãos, tá? Agora, você vai ter que também olhar os ingredientes e checar, peraí, mas tem gordura trans? Mas tem açúcar nesses outros formatos? Vou voltar à tela do açúcar aqui, porque tem vários nomes, né? Tem açúcar invertido nesse pão? Será que ele tem sacarose? E aí vocês vão ter também se ele tem lactose, para quem tem sensibilidade, estufamento. Será que ele tem proteína do leite? Dani, aí outra dúvida que eu coloquei na enquete. Tá escrito lecitina de soja e eu tenho alergia à soja, eu posso comer? A lecitina de soja não dá problema. Não é a parte alérgica da soja. Então você vai começar a entender o que você tá comprando, tá? Porque esse é o primeiro passo, você estar consciente, tá? Pra você ver se vale a pena o que você tá pagando. Às vezes você tá pagando caro num pãozinho integral ou num pão sem glúten ou num iogurte e não é nada de daquilo lá. Nada de bom. Faz sentido? E aí, inclusive, também você não vai cair, às vezes, em pegadinhas de pães lights, tá? Porque muitos pães lights vai ter descritivo lá nos ingredientes. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. O que é isso? É uma farinha especial? Não, essa farinha branca. Essa farinha branca com apenas adição para cumprir um protocolo que precisa existir de adição de ferro e ácido fólico, tá? Então, é muito importante entender se essa troca está sendo interessante ou não. Se esse pão light vai sair mais caro na sua conta do que o benefício, tá? E muitas vezes o pão light vem com esse apelo, mas é farinha branca, tá? Porque a ideia do light é apenas reduzir calorias. Às vezes o pão integral é até mais calórico. Se você for olhar pelas calorias, também talvez não seja uma boa escolha, tá? Porque às vezes ele vai ter mais calorias, porém vai ter mais fibra, você vai absorver menos aquele carboidrato, ou ele vai ter menos impacto na sua corrente sanguínea, ele vai estimular menos os hormônios ali relacionados à insulina, e aí você vai ter menos ganho de gordura abdominal, por exemplo, entendem? Então, primeira regra, lê os ingredientes. Começou a entender o que está escrito ali, olha a tabelinha. Se na tabelinha ali você começa a ver que tem mais carboidrato, você já começa também a separar o que é um produto low carb do que não é um produto low carb. Que essa também é uma questão que não tem um consenso. Não existe uma regra, um documento, não existe nada que fale assim, ó, low carb é só ter tantos de carboidrato. Não tem, tá? Não tem. E como é que você vai saber? Eu gosto de dar um norte pegando um alimento que é referência de carboidrato. Então, um exemplo, uma banana é uma fruta rica em carboidrato, tá? Então, o que eu tento estimar? Peraí, quanto que tem de carboidrato numa banana? Quanto tem num pão? Então, se tiver essa quantidade, ele tem carboidrato, ele não é exatamente um low carb. Se ele tiver menos do que isso, ele já vai entrando no esquema mais low carb.
Então, se ele começar a ter assim 15, 10, menos de 10 gramas de carboidrato, ele já é low carb, tá? Então, por exemplo, vocês vão ver que macarrão, seja integral, seja ele branco, seja ele sem glúten, eu nunca vi um macarrão um macarrão low carb. Porque lá você vê que 80 gramas de macarrão. O que é 80 gramas de macarrão? Uma xícara de chá. Quem que come uma xícara de chá de macarrão pronto? Quem que come essa quantidade pequenininha? Tem 60 gramas de carboidrato. 60 gramas de carboidrato vai dar 2 filõezinhos. Entende? E aí você vai começar a entender se as escolhas que você está fazendo valem a pena. Ou se você prefere, de repente, usar seu carboidrato de outra maneira. Se aquele carboidrato nem é a sua prioridade. Tá? Então, isso vai te ajudar a não se sabotar. Vai te ajudar a fazer as escolhas mais assertivas. Vai te ajudar a fazer escolhas de marcas de forma independente. Vai te ajudar a estar consciente do que está estimulando seu paladar ali, do que você pode estar comendo, pode estar fazendo mal, se o preço tá justo, se não tá. Você vai começar a entender por que às vezes um whey é mais barato, por que um whey é mais caro. Você vai olhar barrinhas de proteína e vai começar a saber se ela é boa ou se ela é ruim. Se você ler ingredientes, vai fazer muito mais sentido pra você, porque vocês vão ler lá, barrinhas de proteína, açúcar, doce de leite, chocolate ao leite. Peraí, será que é isso que eu preciso? Será que é isso que eu quero consumir? Tá? Será que só vale o apelo de ter 20 gramas de proteína, ela já é um produto legal? E o resto, tô nem aí? Entende? Então vai surgir uma questão ali, várias questões que vocês vão trazer para o seu Nutri, tá? No mínimo, se precisar trazer para o Nutri, para que ele possa te ajudar, de acordo com o seu planejamento, de acordo com os seus exames de sangue, isso é muito importante, você possa fazer escolhas mais assertivas para você, porque nem irmão é igual, né? Então, pessoal, eu espero que com essas dicas de hoje, vocês comecem a conseguir fazer essas escolhas. Vai comprar pasta de amendoim? Olha ingredientes. É amendoim torrado? É uma pasta de amendoim integral, legal. Olhou nos ingredientes, é a pasta de amendoim com chocolate, com açúcar. Opa, peraí, será que é isso que eu preciso? Será que essa vai ser uma boa escolha? Nossa, eu vou olhar a tabelinha, nossa, tem adição de 5 gramas de carboidrato a mais do que eu estaria comendo nessa refeição. Será que é assim que eu quero usar meus carboidratos? Será que eu faço questão disso ou prefiro usar de outra maneira? Entende? Ah, eu vou comprar, por exemplo, o iogurte, que foi o exemplo que eu dei aqui pra vocês. Será que eu tô fazendo uma boa escolha? Ou será que é o barato que sai caro? Porque depois vocês querem um resultado. E às vezes esses detalhezinhos podem estar fazendo diferença. Fechado? Então, falei, acho que o mais importante. Acho que com isso dá pra vocês fazerem muitas boas escolhas, tá? Pra quem entrou no final, eu vou deixar salva a live, depois vocês correm lá no comecinho e assistem de novo. E se você gostou, eu vou te pedir pra dar um like, pra me dar um coraçãozinho, porque o Instagram não é fácil tá aqui. Essa hora da noite, tá aqui me dedicando pra vocês, tá? Não é fácil e o Instagram não ajuda tanto. Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Se isso fizer sentido pra você, compartilha com a sua família, com as pessoas que você ama, para que elas também possam fazer escolhas assertivas, porque sempre que a gente recebe a informação, a gente faz uso dela e a gente contribui para que o nosso meio, para o nosso círculo também tenha essas informações, também façam essas escolhas, também fica mais fácil pra gente conviver. Se você vai na casa da sua mãe e tem um iogurte mais saudável, tem um chocolate mais saudável, você também, no final das contas, também vai se beneficiar dessas escolhas, tá? Então, informação boa, informação que você compartilha, né? É sempre a ideia de você estar crescendo com a informação, você está contribuindo com a informação. Se suas amigas, seus colegas também entram na mesma sintonia com você, as mesmas informações, fica tudo mais fácil para você. Tá? Porque a gente sabe que hoje quem quer fazer certo muitas vezes sofre um bullying tremendo por estar fazendo certo, né? Inverter os papéis.
Então, informação nunca é demais. E isso eu tenho certeza que vai pesar. Na hora que você for comprar o produto e ver quanto tem de carboidrato e quanto tem de açúcar, você fala assim, caramba, vai valer a pena? Vai valer o treino? Tá? Isso no mínimo vai te fazer pensar algumas vezes. Fechado? Então, gratidão para quem ficou até aqui, deixa essa live salva e volto aqui na próxima segunda, tá? Com conteúdo mais da parte comportamental, para que vocês aprendam a dominar os impulsos de comer e vai ter muito mais coisa, tá? Durante a semana a gente vai se falando e eu trago mais informações sobre o conteúdo da próxima semana. Um beijão para todo mundo, beijo e até a próxima!